Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e, com 35 anos de experiência na área da saúde de idosos, hoje vamos analisar o tema O impacto silencioso do mel na saúde renal de idosos. Sabia que uma simples chávena de água com mel, se tomada incorretamente pela manhã, pode estar a encurtar silenciosamente a vida útil dos seus rins em muitos anos, sem que você perceba? Hoje, sinto-me na obrigação de partilhar consigo um aviso verdadeiramente importante. Não é para assustá-lo, mas para ajudá-lo a evitar um erro muito comum que acontece em milhões de cozinhas todas as manhãs em Portugal. Muitas pessoas, após os 60 anos, mantêm o hábito de misturar mel com água muito quente e beber logo ao acordar, com a crença de que isso vai desintoxicar o corpo, melhorar a digestão e prolongar a vida. Mas a verdade é que este hábito, aparentemente saudável, está a criar silenciosamente uma grande pressão sobre os glomérulos, a parte mais delicada e frágil dos rins. De acordo com dados de monitorização clínica na nefrologia, este hábito é comum na maioria dos idosos e está associado a uma progressão mais rápida da esclerose glomerular ao longo do tempo. O preocupante é que esse processo é muito silencioso. Você continua a viver normalmente, a beber água com mel todas as manhãs, até que um dia, de repente, sente-se mais cansado, os pés incham facilmente e a urina fica com espuma sem entender o porquê. Nessa altura, os rins já sofreram uma sobrecarga durante muitos anos. Trabalhei na área da saúde de idosos por mais de 35 anos e encontrei muitos casos assim. Há pessoas que viveram uma vida muito disciplinada, sem álcool, sem tabaco, comendo moderadamente, mas que inadvertidamente danificaram os rins por falta de um pequeno pedaço de conhecimento. No hospital, as pessoas geralmente focam no tratamento quando a doença já está estabelecida. Os hábitos diários, no entanto, raramente são explicados em detalhe. Eu escolho estar ao seu lado, partilhando coisas simples, mas que podem fazer uma grande diferença na sua saúde a longo prazo. O que vou dizer-lhe hoje não é um medicamento caro, nem um método complicado. Gira apenas em torno do uso do mel, algo muito familiar na cozinha de cada família portuguesa. É tão simples que muitas pessoas ficarão surpresas, mas essa simplicidade pode determinar se os seus rins serão nutridos ou desgastados ao longo dos anos. Neste vídeo, partilharei 5 pontos essenciais. Primeiro, como o mel realmente afeta os rins após os 60 anos. Segundo, as mudanças silenciosas mais perigosas que ocorrem nos vasos sanguíneos e nos glomérulos à medida que envelhecemos. Terceiro, 3 períodos considerados de ouro para usar o mel de forma a beneficiar os rins e não prejudicá-los. Quarto, 3 erros que muitas pessoas estão a cometer e que precisam ser evitados a todo custo. E, finalmente, quem não deve usar mel, nem mesmo em pequenas quantidades. Por favor, acompanhe até o final do vídeo, porque apenas compreendendo e ajustando estes pontos, a longevidade e a qualidade do trabalho dos seus rins podem mudar para uma direção muito mais positiva a partir de hoje. Parte 1. A realidade da doença renal e o silêncio assustador deste órgão. Ultimamente, tem prestado atenção às pequenas mudanças no seu corpo? Acorda de manhã com as pálpebras pesadas, o rosto um pouco inchado, e ao espelhar-se, sente que o rosto já não é tão definido como antes. Ao urinar, aparece muita espuma, que não se dissolve mesmo depois de dar descarga várias vezes. Durante a noite, acorda 2 a 3 vezes para urinar, interrompendo o sono e sentindo-se cansado pela manhã. Muitas pessoas confortam-se dizendo que é apenas a idade, que é normal envelhecer, mas do ponto de vista médico e da minha experiência no cuidado da saúde de idosos, direi francamente que estes não são meros sinais de velhice. Podem ser sinais de socorro tardios dos seus rins, quando este órgão já suportou silenciosamente por tempo demais e não consegue mais permanecer em silêncio. O nosso corpo não fala, mas envia mensagens muito claras. A questão é se estamos dispostos a ouvi-las. De acordo com dados de saúde nacionais em Portugal, até 58% das pessoas com mais de 60 anos apresentam sinais relacionados com doença renal crônica. Isso significa que, de cada 10 pessoas, quase 6 estão a enfrentar este risco. Este número não é pequeno, mas o triste é que a maioria ignora, assumindo que é a lei natural do envelhecimento. Essa complacência faz com que a doença progrida silenciosamente até ser tarde demais quando é detetada. Numa troca de conhecimentos com um nefrologista, com quem tive a oportunidade de trabalhar, ele partilhou uma imagem muito fácil de entender. Um rim aos 30 anos é como um filtro de água novo, limpo e flexível. Mas se aos 60 anos não for cuidado corretamente,
esse filtro tornar-se gradualmente como um cano velho cheio de sedimentos. Basta um pequeno impacto para entupir ou danificar completamente. E quando isso acontece, as consequências não são apenas cansaço ou dores comuns, mas sim o resto da vida ligada a uma cama de hospital e a máquinas de diálise. Na verdade, testemunhei casos que surpreenderam muitas pessoas. Um senhor de 67 anos, que antes caminhava regularmente todas as manhãs no Parque Eduardo VII, teve de ser hospitalizado de emergência à noite por vomitar sangue devido à insuficiência renal aguda. Uma senhora idosa que ia à feira de Campo de Ourique e cozinhava para os seus netos todos os dias, de um dia para o outro ficou com o corpo inchado, braços e pernas rígidos. O mais assustador é que antes de os incidentes acontecerem, todos pensavam que estavam bem, saudáveis, apenas um pouco cansados devido à idade. Estas histórias não são incomuns. Acontecem à nossa volta todos os dias em famílias perfeitamente normais. Então, o que devemos fazer quando entendemos o perigo desta doença? Do ponto de vista científico, combinado com um estilo de vida sustentável para idosos, quero partilhar consigo uma abordagem simples, mas que vale a pena ponderar. Em 2022, um estudo de 8 semanas, com 80 pessoas com mais de 60 anos, registrou que o uso correto de mel diariamente reduziu significativamente os marcadores inflamatórios nos rins. Isso chamou a atenção de muitos especialistas. Análises mais aprofundadas mostraram que o mel ajuda a melhorar a elasticidade das paredes dos vasos sanguíneos nos glomérulos e a reduzir a inflamação endotelial, dois fatores diretamente relacionados com o risco de progressão da insuficiência renal. O mais notável é que este método não requer medicamentos caros, nem técnicas complexas, mas baseia-se na compreensão correta, uso adequado e persistência diária. No entanto, com a minha experiência prática, também devo enfatizar que nem todos os tipos de mel são iguais, e o uso incorreto pode tornar os benefícios quase nulos ou até mesmo contraproducentes. Muitas pessoas têm o hábito de misturar mel com água a ferver, pensando que é bom, mas na verdade, altas temperaturas podem alterar os preciosos ingredientes ativos do mel, fazendo com que o seu valor protetor para os rins seja perdido. Além disso, escolher mel de má qualidade ou não usá-lo regularmente são erros comuns. São precisamente estas pequenas coisas que determinam se o mel se torna um amigo dos rins ou apenas um hábito inútil. Parte 2. A história do paciente e o erro fatal com a água. Antes de aprofundar o conteúdo principal, quero partilhar consigo uma história real da minha prática clínica. É a história da Dona Helena, de 68 anos. Uma mulher portuguesa muito típica da geração dos nossos pais. Toda a sua vida foi dedicada à família, comendo de forma simples, sem álcool, sem tabaco, com hábitos regulares e, especialmente, com muita fé em métodos naturais de saúde. Por isso, quando recebeu os resultados do seu check-up de rotina com o aviso de que a sua função renal tinha diminuído drasticamente, com risco de ter de se preparar para a diálise, ela ficou quase em colapso mental. Ela olhou para mim, com a voz embargada, e fez uma pergunta que me marcou para sempre. Doutor, vivi uma vida saudável a vida toda. Bebia água com mel todos os dias para me fortalecer. Por que os meus rins falharam? Nesse exato momento, pedi-lhe para me mostrar como ela bebia mel diariamente. E francamente fiquei chocado. Ela colocava mel puro num copo de água acabada de ferver, com o vapor ainda a subir, mexia e bebia imediatamente, pensando: água quente aquece o estômago, mel é bom para o corpo. Você se identifica com essa imagem? Muitos de nós fazemos exatamente o mesmo, até mesmo colocando mel no café quente pela manhã para substituir o açúcar, pensando que é uma opção mais saudável. Mas, infelizmente, este é precisamente o erro silencioso que destrói os rins, um erro sobre o qual ninguém avisou claramente. Você precisa entender algo muito importante. O rim é um órgão silencioso. Não dói, não se manifesta, não dá grandes alertas. Só quando mais de 70% da sua função está comprometida é que o rim começa a emitir sinais fracos, como espuma na urina, fadiga persistente sem causa aparente, inchaço no rosto e pálpebras pela manhã e micção frequente à noite. Essas manifestações são frequentemente atribuídas à velhice e ignoradas. Mas do ponto de vista profissional, devo dizer francamente que isso não é envelhecimento comum. É o último grito de socorro dos rins. Imagine isto para facilitar a compreensão. Um rim, aos 30 anos, é como um filtro de água novinho em folha, limpo, flexível e com uma excelente capacidade de autolimpeza. Mas ao passar dos 60 anos,
Se não for cuidado corretamente, esse filtro acumula sujeira e inflamações, como um cano velho e enferrujado. Basta um impacto errado adicional para entupir ou romper o sistema. Nesse contexto, quando você ingere mel, que foi cozinhado com água a ferver, os rins não recebem nenhum benefício curativo, mas apenas vem uma fonte adicional de açúcar facilmente absorvível, que precisa ser processada rapidamente. O resultado é que os rins ficam sobrecarregados, inflamados e danificados mais rapidamente. Em vez de se recuperarem, os rins são forçados a trabalhar num estado de exaustão. A esta altura, muitos de vocês certamente se perguntarão: pessoas com problemas renais não devem comer doces. Então, o mel é realmente seguro? Essa pergunta é muito pertinente e é o cerne de todo o problema que quero esclarecer hoje. Açúcar branco refinado e mel natural são dois mundos completamente diferentes. O açúcar refinado, ao entrar no corpo, aumenta a inflamação, danificando os pequenos capilares nos glomérulos e tornando a camada endotelial endurecida e sem elasticidade. Por outro lado, o mel natural puro contém flavonoides, própolis e muitos compostos antioxidantes biológicos. Essas substâncias, se estiverem vivas, funcionam como um mecanismo natural de limpeza, ajudando a reduzir a inflamação, melhorar a microcirculação nos glomérulos e proteger as células renais contra o estresse oxidativo. Um estudo publicado em 2021 mostrou que as enzimas antioxidantes do mel ajudam a reduzir a carga oxidativa nas células renais, apoiando um processo de desintoxicação mais eficaz. Costumo comparar isso para os pacientes com adicionar óleo lubrificante a um cano de água velho, ajudando o fluxo a voltar ao normal. Mas a condição essencial é que essa enzima esteja viva. Quando o mel encontra água a ferver, a maioria das enzimas biológicas é completamente destruída. Nesse momento, o mel não é muito diferente de uma forma de açúcar simples, e os rins arcam com as consequências. Portanto, o problema não é se devemos usar mel ou não, mas como o usamos. Um pequeno erro na temperatura da água é suficiente para transformar um alimento que deveria ser curativo num fardo para os rins. Se achou esta partilha útil, por favor, comente com o número 2 abaixo. É uma maneira simples de eu saber que ainda está interessado e a acompanhar a jornada de viver saudável e com qualidade todos os dias. Então, como exatamente o mel deve ser usado para apoiar os rins, em vez de prejudicá-los? E quais são as piores combinações que você deve evitar absolutamente? Isso não são truques populares passados de boca em boca, mas conhecimento que precisa ser compreendido e aplicado corretamente. A seguir, compartilharei cada ponto claramente para que você possa proteger seus rins de forma segura e sustentável. Parte 3. A diferença entre mel e açúcar, a chave para salvar vidas. Caros telespectadores, para que o mel se torne realmente um ingrediente capaz de ajudar a proteger e restaurar a função renal, primeiro precisamos desvendar um equívoco muito comum. Muitos de vocês provavelmente ainda se perguntam: se os rins estão fracos, deve-se evitar o potássio e os doces. Então, como pode o mel, que é tão doce, ser bom para os rins? Este é precisamente o ponto crucial que faz com que muitas pessoas, inadvertidamente, se privem de uma oportunidade natural de apoio à saúde. Quero deixar claro desde o início: a doçura não é sinônimo de dano. O problema reside na natureza dessa doçura. O açúcar branco refinado, que usamos diariamente, é na verdade cristais que foram separados do seu ambiente natural, restando apenas energia vazia ao entrar no corpo. Este tipo de açúcar torna o sangue espesso, como um xarope pegajoso. Em jovens, os vasos sanguíneos ainda são elásticos e o corpo tem capacidade de compensação, mas em pessoas com mais de 60 anos, quando o sistema vascular já está envelhecido, este sangue espesso, ao passar por milhões de pequenos capilares nos rins, pode facilmente causar danos às paredes dos vasos, criando uma reação inflamatória que, silenciosa e prolongadamente, leva à fibrose glomerular. Esse é o caminho silencioso para a doença renal relacionada a distúrbios do metabolismo do açúcar, algo que muitos de vocês estão a experimentar sem o saber. Pelo contrário, o mel natural é uma história completamente diferente. O mel não é açúcar morto, mas um sistema biológico vivo formado a partir de flores e abelhas, através de um processo de metabolismo natural extremamente sofisticado. O mel contém vitaminas, minerais, polifenóis e, especialmente, mais de 180 tipos de enzimas ativas que o açúcar branco não possui. Imagine isto. O rim é como um filtro de água que trabalhou incessantemente por 60 a 70 anos.
Com o tempo, os tubos filtradores acumulam sedimentos, endurecem e o fluxo torna-se difícil. Quando o mel é usado corretamente, as enzimas e os antioxidantes presentes nele ajudam a suavizar o tecido renal, apoiam a melhoria do microambiente em torno dos glomérulos, agindo como uma limpeza suave de um cano velho, em vez de forçá-lo a trabalhar mais. Um componente muito especial no mel é a glucose oxidase. Quando entra no corpo, esta substância produz uma pequena quantidade de peróxido de hidrogênio natural, que funciona de forma semelhante ao princípio antisséptico na medicina, mas a um nível muito seguro. Graças a isso, o mel tem a capacidade de inibir bactérias nocivas, apoiar a limpeza do trato urinário e reduzir a inflamação leve no sistema excretor. É por isso que, na medicina tradicional e em pesquisas modernas, o mel é sempre mencionado como um agente curativo natural. O próximo ponto importante que você precisa entender profundamente é que o mel ajuda os rins a descansar. Quando você come arroz ou carne, o corpo precisa produzir muitos resíduos, como amônia e ácido úrico, e os rins precisam trabalhar continuamente para eliminá-los. Por outro lado, o mel já foi digerido uma vez pelas abelhas, existindo principalmente na forma de açúcares simples, que podem ser absorvidos e usados como energia quase instantaneamente, sem produzir muitos resíduos. Isso significa que você está a nutrir o corpo sem sobrecarregar os rins. Metaforicamente, usar o mel corretamente é como colocar a mão sobre um rim cansado e dizer: hoje você não precisa se esforçar mais, descanse um pouco. É esse descanso que é a base para um processo de recuperação a longo prazo. De facto, muitos estudos têm mostrado que o própolis no mel tem a capacidade de reduzir o estresse oxidativo, proteger as células renais contra o processo natural de envelhecimento e ajudar a diminuir os marcadores de inflamação de baixo grau, que são a causa silenciosa do enfraquecimento renal ao longo dos anos. Além disso, o mel contém potássio em níveis moderados, o suficiente para ajudar o corpo a eliminar o excesso de sódio. No contexto de muitos portugueses que têm o hábito de comer com mais sal, os rins estão frequentemente sob pressão do sódio e este equilíbrio ajuda a regular a pressão osmótica e apoia a excreção de água de forma suave e natural. Tudo o que partilho aqui não tem como objetivo encorajá-lo a abusar do mel, mas sim a entender a sua verdadeira natureza, a saber distinguir entre um tipo de doçura prejudicial e um tipo de doçura que pode ser um aliado dos seus rins, se usado no momento certo, da maneira certa e na dose certa. Parte 4. A temperatura dourada. Não mate as enzimas do mel. Provavelmente, entre vocês que estão a ouvir, não são poucos os que já acordaram pela manhã e perceberam o rosto inchado. Ou, à noite, ao tirar as meias, viram as marcas profundas nos tornozelos. Muitos atribuem isso apenas a uma noite mal dormida ou ao consumo excessivo de líquidos. Mas, do ponto de vista de um profissional da saúde de idosos, quero que entendam que isso é frequentemente um sinal de que os rins estão com dificuldade em excretar água. A circulação no corpo está estagnada. Nesses casos, o mel, se usado corretamente, pode ser um fator de apoio para reabrir esse fluxo obstruído. No entanto, meus caros, aqui reside um ponto crucial, de vida ou morte, que muitas pessoas estão a ignorar inadvertidamente. Assim como o ginseng, por mais precioso que seja, se usado de forma errada, não só não beneficia como pode prejudicar, o mel é exatamente igual. Todos os benefícios que acabei de analisar só ocorrem se as enzimas do mel estiverem vivas. O lamentável é que, de acordo com observações reais, 9 em cada 10 pessoas hoje em dia estão a destruir todas essas preciosas enzimas no momento do uso, transformando o que bebem em água com açúcar pura, mesmo tendo gasto uma boa quantia de dinheiro em mel puro. A questão é: onde erramos e por que um ajuste tão pequeno, de apenas alguns segundos, pode fazer uma diferença tão grande? Se não entender este princípio, por mais caro que seja o mel que use, a sua eficácia para os rins será quase nula. É por isso que, a partir de agora, quero que encaremos de frente o erro crucial e a forma mais prática de o corrigir. Como já sublinhei, as enzimas do mel são a chave essencial. No entanto, a maioria das pessoas em Portugal tem um hábito alimentar cultural de longa data. Preferimos alimentos quentes. De manhã, ao acordar, ferve a água na chaleira, despeja-a no copo ainda a fumegar, adiciona o mel e bebe a soprar, sentindo um grande conforto no estômago. Este método de beber foi passado de geração em geração, e poucas pessoas o questionam. Mas, meus caros, se esta manhã você também está a beber mel dessa forma,
com a minha responsabilidade profissional, sou obrigado a dizer-lhe francamente que não está a beber mel, mas apenas água com açúcar que perdeu todo o seu valor biológico e até mesmo está a adicionar uma carga extra aos rins. Pode parecer chocante, mas esta é a verdade científica, não uma opinião pessoal e emotiva. As enzimas, vitaminas, antioxidantes e componentes imunológicos naturais do mel são muito sensíveis à temperatura. Assim como a nossa pele queima-se exposta à água demasiado quente, a estrutura enzimática também se altera quando ultrapassa o seu limite de tolerância. Muitos estudos mostram que as enzimas do mel começam a ser destruídas quando a temperatura ultrapassa os 60 graus Celsius, e quando expostas diretamente à água a ferver a 100 graus Celsius, são quase completamente aniquiladas, transformando o mel no que os especialistas chamam de mel morto. Imagine, a vitalidade criada por milhares de idas e vindas das abelhas, recolhendo cada gota de néctar das flores, num instante se dissolve num copo de água quente. Quando este mel morto entra no corpo, em vez de ajudar a limpar os glomérulos, é apenas reconhecido como uma quantidade de açúcar simples. O corpo é forçado a secretar mais insulina para processá-lo rapidamente, fazendo com que o açúcar no sangue dispare e os rins tenham de trabalhar arduamente para filtrar esse excesso de açúcar. Assim, a bebida que você toma com o desejo de dar descanso aos rins, na verdade, os está a empurrar para um estado de excesso de trabalho. Isso é como, em vez de apagar um incêndio em uma casa, jogarmos mais combustível sobre ele. Pensando nisso, acredito que muitos de vocês se sentirão arrependidos e frustrados, porque o copo de mel quente preparado todas as manhãs com todo o cuidado e fé, afinal, estava silenciosamente a prejudicar os rins dia após dia. Então, qual é a temperatura certa? A resposta é cerca de 40 graus Celsius. Esta é a temperatura em que, ao tomar banho, o corpo se sente aquecido e confortável, sem queimar. Ao mergulhar o dedo na água, a sensação de ligeiramente quente é o ideal. A esta temperatura, o mel dissolve-se bem, mas mais importante, as centenas de enzimas dentro dele ainda mantêm a sua atividade biológica. O mel misturado com água morna a cerca de 40 graus Celsius tem uma rápida taxa de absorção. Especialmente quando bebido com o estômago vazio pela manhã, ele desperta o sistema digestivo suavemente, ajuda a diluir o sangue que se tornou mais espesso após uma noite de sono e aumenta o fluxo sanguíneo para os rins. Você precisa lembrar de algo muito importante. O mel não é uma bebida que precisa ser preparada quente como o chá, mas deve ser visto como uma forma de nutriente biológico que só é eficaz quando as enzimas estão vivas. Se achou esta partilha útil, por favor, comente com o número 4 abaixo. É uma forma simples de eu saber que ainda está interessado e a acompanhar a jornada de viver saudável e com qualidade todos os dias. No entanto, meus caros, a história não termina aqui. Apenas a temperatura correta da água não é suficiente para que os rins possam ser verdadeiramente apoiados de forma completa. Parte 5. O segredo do vinagre fermentado e a história da recuperação da Dona Joana. Além do mel, existe um ingrediente silencioso, mas extremamente importante, que pode aumentar em muitas vezes a eficácia do apoio aos rins, especialmente na suavização e auxílio à eliminação de resíduos sólidos acumulados por muito tempo nos glomérulos, quando combinado corretamente com o mel. Este ingrediente atua como um mecanismo natural de desintoxicação, ajudando a desobstruir o fluxo de filtração dos rins. Na verdade, sei que muitos médicos e profissionais de saúde ainda aplicam discretamente este método em si mesmos, embora raramente o divulguem abertamente. O notável é que este ingrediente é muito barato, fácil de encontrar em Portugal, custando apenas alguns cêntimos, mas se usado na proporção certa, o valor que proporciona excede em muito as expectativas. E hoje vou dizer claramente, sem rodeios, porque se continuar a usar mel sem esta peça do puzzle, a eficácia para os rins não atingirá o nível ideal. Essa magia simples é o vinagre de maçã natural. Sei que, neste momento, muitos de vocês ficarão chocados e preocupados. Vinagre é azedo, tem caráter ácido, então não irá irritar um rim já enfraquecido? Este é precisamente o ponto onde o conhecimento comum muitas vezes nos engana. Na verdade, o vinagre só é ácido quando está fora do corpo. Quando entra e é metabolizado através de processos biológicos, ele cria um ambiente levemente alcalino, algo que os rins necessitam urgentemente. Lembre-se, a maioria das pessoas de meia idade e idosos, hoje em dia, tem dietas ricas em arroz branco, carne e alimentos salgados, levando ao acúmulo de ácido úrico
e resíduos ácidos no corpo. São essas substâncias que bloqueiam as vias de drenagem dos rins, causam inflamação silenciosa e fazem com que os rins enfraqueçam cada vez mais. Quando o mel é combinado corretamente com o vinagre fermentado, o corpo começa a alcalinizar-se levemente. Esses resíduos ácidos são neutralizados e gradualmente eliminados pelo fluxo de excreção. Um ponto muito notável é que o vinagre natural contém ácido cítrico. Este componente tem a capacidade de suavizar e quebrar pequenas partículas cristalinas que são a base da formação de cálculos renais. Este mecanismo é semelhante ao uso de vinagre para limpar o tártaro duro na vida diária. Se o mel é a fonte de nutrição que alimenta as células renais, o vinagre é a força de limpeza silenciosa que varre o que está acumulado há anos no sistema de filtragem. Durante as minhas consultas, encontro muitos idosos com o hábito de comer salgado, que não comem sem uma sopa rica em sal ou picles. A consequência é que o sódio se acumula, tornando o corpo propenso a inchaços, com o rosto e as extremidades inchadas, especialmente ao final da tarde. Quando o ácido orgânico do vinagre combina com o potássio natural do mel, o corpo é auxiliado na eliminação do excesso de sódio, ajudando assim a reduzir a retenção de líquidos e a pressão sobre os rins. Na medicina tradicional portuguesa, a combinação de mel e vinagre apareceu muito cedo e já foi chamada de bebida da longevidade, associada ao objetivo de viver muito e com menos doenças. Do ponto de vista da medicina moderna, os açúcares simples naturais do mel atuam como um veículo de transporte, ajudando os ingredientes ativos benéficos do vinagre a chegar mais rápida e profundamente ao sistema renal. É por isso que esta é considerada uma dupla muito harmoniosa, se usada corretamente. No entanto, preciso enfatizar algo importante. Nem todo tipo de vinagre pode ser usado, e não é o caso de quanto mais vinagre melhor. Se usar o tipo errado ou a dose errada, pode danificar o estômago, enquanto os rins ainda não tiveram tempo de se recuperar. Em outras palavras, salvar os rins, mas prejudicar o estômago, não é um caminho sustentável. É por isso que, ao longo de muitas décadas a trabalhar com idosos, sempre enfatizei a proporção adequada de mel e vinagre, porque esta é a proporção que os rins aceitam melhor e o estômago permanece seguro. Esta fórmula não é uma suposição, mas o resultado de anos de observação de muitos casos reais, incluindo a memorável história de recuperação da Dona Joana, que analisarei em detalhe na próxima secção. Parte 6. A receita da água desintoxicante renal e o método de consumo correto. Agora, peço que desacelere um pouco, pegue um papel e caneta e anote esta proporção de ouro. Isso não é um truque popular baseado em suposições, mas uma combinação que ajustei ao longo de muitos anos a trabalhar com pessoas de meia idade e idosos, com o objetivo de reduzir a carga sobre os rins, garantindo ao mesmo tempo a segurança do estômago e dos níveis de açúcar no sangue. Primeiro, prepare cerca de uma chávena e meia de água morna, equivalente a 200 ml. A temperatura da água continua a ser o princípio fundamental, cerca de 40 graus Celsius, ou seja, um nível agradavelmente quente ao toque, sem queimar, sem causar irritação. Esta temperatura ajuda a preservar as enzimas vivas no mel e não altera a estrutura biológica dos ingredientes ativos. Em seguida, adicione uma colher de sopa de mel puro à água. Para aqueles com níveis elevados de açúcar no sangue ou preocupados com a diabetes, é perfeitamente aceitável reduzir para meia colher de sopa. O objetivo aqui não é criar doçura, mas ativar mecanismos biológicos de apoio renal. Depois, adicione uma colher de chá de vinagre de maçã natural. Este é o ponto crucial que permite que esta bebida desintoxique e ajude a eliminar o excesso de ácido. Caso não esteja acostumado com o cheiro do vinagre ou ache difícil de beber, pode substituir por 5 a 6 gotas de sumo de limão fresco. Em Portugal, o limão é uma fruta fácil de encontrar, de fácil conservação e com um efeito desintoxicante relativamente próximo ao vinagre fermentado, embora o efeito de amolecimento de sedimentos seja um pouco mais suave. Há um detalhe muito pequeno, mas extremamente importante, que muitas pessoas ignoram sem o saber. Ao mexer esta mistura, nunca use uma colher de metal. Os compostos antioxidantes do mel, ao entrarem em contato com o metal, podem sofrer uma ligeira reação de oxidação, reduzindo a eficácia biológica da bebida. Use apenas uma colher de madeira ou de plástico comum. Isso não é ser excessivamente meticuloso, mas sim uma forma de respeitar o verdadeiro valor do mel. São precisamente essas diferenças, aparentemente muito pequenas, que determinam se está a beber água desintoxicante renal, no sentido real,
ou apenas um copo de água misturado aleatoriamente. A bebida, depois de preparada, tem um sabor ligeiramente ácido, agradavelmente adocicado. O melhor momento para beber é logo pela manhã, ao acordar, com o estômago vazio. Deve beber devagar, com calma, sem beber de uma só vez. Deixe a água misturar-se com a saliva na boca e engula gradualmente, como se estivesse a mastigar. Este método de beber ajuda a ativar o reflexo digestivo, ao mesmo tempo que reduz a irritação do estômago e ajuda a absorver os ingredientes ativos de forma mais uniforme. Quando a água morna desce, sentirá claramente uma sensação agradável de alívio, como se o estômago fosse suavemente despertado e o sangue espesso, após uma longa noite, começasse a diluir-se. Para muitas pessoas que acompanhei, a sensação de leveza, redução do inchaço matinal e micção mais fácil costuma aparecer após um curto período de manutenção regular. Um copo de água tão simples, se usado corretamente, em muitos casos, proporciona um valor prático maior do que muitos suplementos caros, pois atua de acordo com os mecanismos biológicos naturais do corpo. E se considerar este conteúdo útil para aplicar, por favor, deixe o comentário número 6 abaixo do vídeo. Isso não é apenas um sinal para eu saber que está a ouvir, mas também uma pequena promessa para a sua própria saúde. Parte 7. Quão eficaz será beber esta água desintoxicante renal? Neste momento, acredito que muitos de vocês têm uma pergunta muito natural. Se beber isso regularmente, como o corpo realmente mudará? Os rins realmente se recuperarão? Ou será apenas uma sensação temporária? Para responder a isso de forma honesta e mais fácil de imaginar, quero compartilhar uma história real que acompanhei diretamente, mas com uma perspectiva mais profunda e com mais reflexões após muitos anos de trabalho. É a história da Dona Joana, hoje com 70 anos, uma mulher que passou a vida toda ligada à sua quinta no Alentejo. Ela é a imagem familiar da mulher portuguesa trabalhadora, vivendo de forma diligente, comendo de forma simples, raramente ficando gravemente doente. Mas ao entrar nos últimos anos dos seus 60, o seu corpo começou a emitir sinais de alerta silenciosos que, inicialmente, ela mesma não percebeu. Todas as manhãs, ao acordar, os pés estavam inchados, a pele esticada a ponto de ser difícil calçar os chinelos. Ao urinar, a espuma era densa e a urina tinha um cheiro mais forte do que o normal. Mas ela pensava que era simplesmente devido à idade avançada. Foi só num exame geral que o médico a informou de doença renal crônica, estágio 3. O seu índice de função renal tinha diminuído acentuadamente. Risco de progressão rápida se não alterasse o seu estilo de vida. O médico pediu-lhe para reduzir o sal, limitar as proteínas, controlar a ingestão de líquidos diariamente e monitorizar de perto os seus indicadores bioquímicos. Para uma pessoa idosa que vive no campo, a perspectiva de diálise regular era como uma sentença suspensa. Ela confessou-me uma vez que só de pensar em ter de ir ao hospital de distrito várias vezes por semana, ficar horas ligada a uma máquina de diálise, já via o futuro sombrio, para não falar dos custos e da energia. No meio desse medo, a Dona Joana fez o que muitos idosos fazem. Bebeu todo o tipo de chás de ervas e infusões populares, comprou suplementos caros para a saúde, na esperança de que mais vale prevenir do que remediar. Mas a realidade foi o contrário. Os indicadores renais não melhoraram e a função hepática começou a diminuir. O corpo ficava mais cansado, cãibras noturnas constantes, insônia prolongada. Houve momentos em que ela desistiu, pensando que o seu corpo já tinha chegado ao limite e que só restava aceitar. A coincidência foi que, nesse momento, ela me procurou. Eu não me apressei a falar de medicamentos ou fórmulas, mas comecei por revisar os seus hábitos diários. Descobri um grande problema. Ela tinha o hábito de beber café com leite em pó todos os dias para ter energia e frequentemente fervia infusões de ervas com uma concentração muito forte para beber em vez de água pura. Para alguém com rins comprometidos, a cafeína, juntamente com a alta e incontrolável quantidade de potássio dessas infusões concentradas, era como um fardo silencioso, mas contínuo, sobre os rins. Pedi-lhe para parar imediatamente esses hábitos e instruí. Lá a começar o dia com um copo de água morna com mel e vinagre de maçã natural, bebido com o estômago vazio, na temperatura e proporção corretas. Inicialmente, a Dona Joana estava completamente cética. Ela me disse francamente que já tinha usado coisas caras que não funcionaram. Como um simples copo de água com mel poderia ser considerado remédio. Mas sem nada a perder, ela seguiu as minhas instruções. O interessante é que, em cerca de 3 dias, ela me ligou proativamente. A sua voz estava visivelmente diferente,
mais clara, mais forte. Ela disse que urinar pela manhã era mais fácil, não sentia mais a barriga pesada, e especialmente o cheiro da urina tinha diminuído significativamente, algo que ela nunca tinha considerado. Após uma semana, o inchaço nas pernas diminuiu gradualmente e os chinelos que antes apertavam agora podiam ser calçados suavemente. Estas mudanças não eram ruidosas, mas muito claras para a própria pessoa. Cerca de um mês depois, ela foi reexaminada. O médico responsável teve de rever os resultados dos exames várias vezes, pois os níveis de creatinina melhoraram visivelmente e os indicadores inflamatórios regressaram a níveis seguros. No momento em que o médico disse que a função renal estava mais estável, a dona Joana desatou a chorar ali mesmo na clínica, não de dor, mas de alívio e esperança. Até hoje, ela mantém o hábito de beber um copo de água morna com mel e vinagre todas as manhãs, trabalha levemente no jardim, come moderadamente e dorme muito mais profundamente do que antes. Ela disse-me uma vez algo que me marcou muito. O que salvou os meus rins não foi nenhuma magia luxuosa, mas a persistência diária e um copo de água usado corretamente. Parte 8. Roteiro de 24 horas para proteger os rins e notas importantes. Nesta parte, quero ajudá-lo a concatenar tudo o que aprendeu num roteiro claro de 24 horas, para que o cuidado renal não seja uma inspiração momentânea, mas um ritmo biológico estável, adequado ao corpo de pessoas de meia idade e idosos. O rim não se recupera de uma única ação, mas de pequenas intervenções, mas no momento certo, repetidas todos os dias. O primeiro período dourado começa logo após acordar pela manhã. Durante o sono noturno, o corpo filtra silenciosamente o sangue, elimina toxinas e utiliza reservas de água para manter as funções vitais. Ao acordar, o sangue geralmente é mais espesso e os resíduos tendem a acumular-se mais nos glomérulos. Neste momento, o rim é como um campo seco após uma longa noite. Beber um copo de água morna com mel e vinagre de maçã corretamente não é apenas repor a água, mas reativar o fluxo fisiológico. A água morna entra e dilui o sangue, ajudando a lavar os resíduos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão de filtração nos rins. Costumo comparar este momento à primeira chuva do dia, silenciosa, mas que decide toda a colheita. O segundo período dourado ocorre entre as 15h e as 16h, quando muitas pessoas se sentem cansadas, letárgicas e com a mente lenta após o almoço. Este é o momento em que muitas pessoas, inadvertidamente, prejudicam os rins ao recorrer a café com leite, refrigerantes ou doces para recuperar a energia. Essas coisas criam picos rápidos de açúcar no sangue, forçando os rins a trabalhar rapidamente para filtrar o excesso de açúcar. Em vez disso, basta meia colher de mel misturada com água morna, adicionando uma quantidade muito pequena de canela em pó. A canela ajuda a aquecer o corpo, apoia uma leve vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo para os rins e músculos. A clareza mental que surge desta forma é mais suave e duradoura, sem causar o choque metabólico do açúcar refinado ou da cafeína. O último período dourado é cerca de 1 hora antes de dormir. Na meia-idade e na velhice, muitas pessoas sofrem de dificuldade para dormir, sono agitado, acordando no meio da noite. E isso, indiretamente, enfraquece os rins mais rapidamente, pois o processo de recuperação noturno é interrompido. Neste momento, comer uma colher de chá de mel tem um efeito especial. O mel ajuda o cérebro a secretar melatonina, o hormônio que regula o sono natural, e também fornece uma fonte de energia estável para o fígado desempenhar sua função de desintoxicação durante a noite, sem ter que acordar os rins para trabalhar mais. Um sono profundo é o mais silencioso dos remédios para a recuperação renal. Se rever todo o roteiro, verá que é muito claro e fácil de seguir. De manhã, use água morna com mel e vinagre para limpar e ativar os rins. À tarde, use mel com canela para energizar e proteger a circulação renal. À noite, use uma colher de mel para ajudar os rins a descansar completamente durante um sono profundo. Esta não é uma magia de um dia, mas um ritmo de vida de 24 horas que é amigável para os rins, especialmente adequado para um corpo que passou por muitos anos de trabalho e sacrifício. Parte 9. Grupos de pessoas que devem ter cuidado ao usar mel. No entanto, meus caros, na medicina, não existe um alimento ou medicamento que seja adequado para todos. Mesmo as coisas consideradas presentes da natureza, como o mel, se usadas para o grupo errado de pessoas ou na situação errada, podem transformar o benefício em dano. Com muitos anos de experiência a trabalhar com pessoas de meia idade e idosos,
Sempre enfatizo que saber quando não usar é tão importante quanto saber como usar. Abaixo estão os grupos de pessoas que devem ter especial cuidado, não devem aplicar este método por conta própria e devem discutir detalhadamente com o seu médico. Primeiro, pessoas com doença renal crônica em estágio 4 ou superior, ou seja, casos em que a função de filtração renal já diminuiu muito. Muitas pessoas estão em diálise ou perto de precisar de diálise. Nesta fase, a capacidade dos rins de eliminar o potássio é quase inexistente. Enquanto isso, o mel natural ainda contém potássio, que é muito benéfico para pessoas saudáveis ou com insuficiência renal leve. Mas para este grupo torna-se um risco potencial. O aumento do potássio no sangue pode ocorrer silenciosamente, sem dor, sem aviso prévio. Mas as consequências mais graves são arritmias cardíacas e paragem cardíaca súbita. Portanto, para este grupo, qualquer mudança na dieta, por menor que seja, deve ser aprovada pelo médico. Segundo, pessoas com diabetes, mas cujos níveis de açúcar no sangue não estão completamente controlados. É preciso entender que o mel aumenta o açúcar no sangue mais lentamente do que o açúcar refinado, mas, em essência, o mel ainda é um açúcar simples. Para pessoas cujos níveis de açúcar no sangue pós-refeição excedem frequentemente os 200 mg dl, o uso regular de mel fará com que o açúcar no sangue flutue mais drasticamente, colocando grande pressão sobre os rins e os vasos sanguíneos. Nestes casos, se for usado, deve ser em quantidades muito pequenas, e os níveis de açúcar no sangue devem ser monitorizados de perto sob orientação profissional. Terceiro, bebês com menos de 1 ano. Esta é uma recomendação médica clara e consistente em todo o mundo. O mel natural pode conter esporos da bactéria Clostridium botulinum. Em adultos, o sistema digestivo é forte o suficiente para lidar com eles. Mas em bebês, especialmente aqueles com menos de 12 meses, esses esporos podem causar intoxicação alimentar grave, até mesmo com risco de vida. Portanto, é absolutamente proibido dar água com mel ou qualquer forma de mel a bebês. Quarto, pessoas com alergias graves ao pólen ou que já tiveram reações graves a picadas de abelha. O mel é um produto diretamente relacionado ao pólen e às abelhas, portanto, em algumas pessoas sensíveis, o uso pode desencadear reações alérgicas. Se após consumir mel surgirem sinais como comichão na garganta, lábios inchados, urticária, dificuldade para respirar, deve parar imediatamente e procurar assistência médica se necessário. Para este grupo, não deve tentar várias vezes com a mentalidade de comer um pouco, provavelmente não fará mal. E se você ainda está a acompanhar até aqui, quero convidá-lo a deixar o número 8 na secção de comentários. Essa será a minha forma de saber que você recebeu informações úteis e as achou benéficas. Agora, vamos passar para uma dica auxiliar igualmente importante. É um exercício de massagem renal extremamente simples, de apenas 1 minuto, mas que tem um impacto profundo e duradouro se mantido regularmente. Anatomicamente, os rins estão localizados na parte de trás das costas, ao nível da região lombar, e, na medicina tradicional, são órgãos que temem o frio, mas que gostam particularmente do calor. Quando a região lombar é exposta ao frio prolongado, os vasos sanguíneos contraem-se, a circulação piora, e a função renal enfraquece gradualmente ao longo dos anos. A execução é muito simples. Primeiro, abra as palmas das mãos uma contra a outra e esfregue-as vigorosamente até sentir um calor distinto a irradiar. Geralmente, cerca de 30 esfregões são suficientes. Este movimento não só aquece as mãos, mas também ativa o sistema nervoso e a circulação periférica. Assim que as palmas das mãos estiverem quentes, aplique-as imediatamente na parte inferior das costas, nos 2 pontos côncavos da região lombar, que são a localização do ponto de acupuntura Shen Shu na medicina tradicional. Use as palmas das mãos quentes para esfregar suavemente para cima e para baixo, de forma regular, por 30 vezes. Não precisa aplicar força, o importante é o calor e o ritmo constante. O momento ideal para realizar esta massagem é logo após beber um copo de água morna com mel e vinagre pela manhã. Nesse momento, dentro do corpo, a água morna e as enzimas do mel estão a ajudar a diluir o sangue, auxiliando os rins a eliminar os resíduos acumulados durante a noite. E por fora, o calor das palmas das mãos ajuda a dilatar os vasos sanguíneos na região dos rins, aumentando o fluxo sanguíneo para cada unidade de filtração. Esta combinação de limpeza interna e aquecimento externo cria um efeito sinérgico muito forte, ajudando os rins, que estavam lentos após uma longa noite,
a serem despertados de forma rápida e suave, sem choque ou esforço súbito. Muitas pessoas tendem a subestimar esses pequenos hábitos, mas na verdade são essas ações aparentemente triviais que determinam a qualidade da sua saúde daqui a 5 ou 10 anos. Na mesma idade, alguns ficam acamados por exaustão, enquanto outros caminham tranquilamente no parque todas as manhãs. A diferença reside na consciência do cuidado diário com o corpo. Os rins são a raiz da vida. Quando a raiz é saudável, o tronco da árvore é forte e os ramos são verdes. Para nutrir essa raiz, às vezes, basta água morna a cerca de 40 graus Celsius, uma colher de mel usada corretamente e a sua própria persistência sincera. Coisas simples, se feitas corretamente e regularmente, criarão uma grande força para a saúde a longo prazo. Se achou o conteúdo de hoje útil, por favor, clique em gostei para eu saber que ainda me acompanha e apoia. Subscreva o meu canal para que, sempre que houver um novo vídeo, seja o primeiro a receber a notificação. E assim continuemos juntos a aprender a viver com saúde, alegria e serenidade. Conclusão. Espero sinceramente que este vídeo lhe tenha proporcionado informações valiosas e práticas para cuidar melhor dos seus rins. Lembre-se, a saúde é o nosso bem mais precioso e pequenas mudanças nos hábitos diários podem ter um impacto significativo na sua longevidade e qualidade de vida. O cuidado com os rins é uma jornada contínua, e a compreensão e aplicação correta do que partilhamos hoje são passos fundamentais nessa direção. Muito obrigado por me acompanhar até ao fim. Que todos tenham saúde e paz.